Em termos de política pública. Agora vamos dar uma pausa na nossa conversa com as professoras Maria Clara de Piero e Isaura Naomi Oshioka para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Marcos, em plena pandemia nós teremos uma eleição municipal em mais de 5.000 municípios. Qual é a importância desta eleição para a democracia brasileira? Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Essa eleição é uma eleição completamente atípica, não é? Estamos atravessando um período de pandemia e há uma expectativa de uma abstenção muito grande da população, especialmente da população mais velha, em função das restrições geradas pela pandemia, pelo surto da doença. Nós temos, além disso, uma influência interessante do pagamento do auxílio emergencial. O governo federal tem pago às pessoas um auxílio emergencial e, durante as eleições, ainda haverá o pagamento do auxílio emergencial. Então, questiona-se se esse auxílio emergencial vai efetivamente influenciar o resultado das urnas, beneficiando candidatos ligados ao governo, uma vez que, embora o auxílio tenha sido mais obra do Congresso Nacional do que do governo federal propriamente dito, o presidente da República, muito hábil na comunicação, especialmente na comunicação nas redes sociais, tem divulgado que esse é um feito dele, do governo dele, e isso pode, em alguma medida, influenciar no resultado do pleito. Além disso, é um pleito que vai ocorrer, embora no nível municipal, num ambiente de ataque à democracia, de ataque à ideia da democracia e às instituições democráticas. Dia sim, dia não, alguém no governo federal, o próprio presidente da República, alguém faz alguma declaração contra a democracia. Alguém faz alguma declaração contra o Congresso Nacional, ameaçando o Congresso de fechamento, alguém faz alguma declaração contra o Supremo Tribunal Federal, também com ameaças, além de, dia após dia, se executar uma pauta contra direitos fundamentais. Então, contra direitos de igualdade de mulheres, contra direitos de igualdade de negros, atacando índios, contra a preservação do meio ambiente. Apesar de tudo isso que acontece, que nós enxergamos com os nossos olhos, sentimos com o nosso nariz, o presidente ele insiste na ideia de que o meio ambiente no Brasil é o mais bem conservado do mundo, o que é uma mentira, mas ele insiste nessa ideia. Então, há um ambiente de ataque à democracia e aos direitos fundamentais, não dá para saber em que medida isso vai afetar o pleito municipal, desincentivando as pessoas a irem votar. O último fator que me parece bastante relevante, deve ser levado em consideração, é o fato do uso das redes sociais. O último pleito presidencial de governadores já teve um resultado, de certo modo, imprevisto, a partir de um intenso uso das redes sociais. Não se sabe nem se um uso absolutamente legal, há muita coisa ainda sendo investigada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal, mas houve um uso. Então, o que se espera é que esse uso seja ainda mais intensificado nessas eleições, e tudo isso, todos esses fatores, uso das redes sociais, disseminação em massa de fake news, o auxílio alimentação, os ataques frequentes à democracia, tudo isso cria um clima que é um clima muito desafiador para o direito. Tem que se ver, primeiro, não só o resultado da eleição, que pode ser um resultado completamente inesperado, mas também como os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, vão reagir na medida em que defrontados com essas situações que são situações não corriqueiras, são situações novas e que são situações da contemporaneidade que acabam chegando ao Brasil. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade.